bem, vamos dando sequência então nas nossas aulas, né? Agora, na sequência, antes de começarmos a trabalhar no desenho, ou continuarmos a trabalhar no desenho, vamos fazer mais um pouquinho de exercício, ok? Então, primeira coisa, no caderno de desenho, abra o caderno lá e vamos dividir a folha no meio. Dessa forma aqui, ó. Eu vou usar o lápis 2B dessa vez, vocês podem usar o 2B também, vocês têm aí, né? O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos fazer exercício de pintura, porque na sequência, quando a gente termina o desenho, a ilustração, a gente vai fazer a pintura do desenho. Então, a gente já vai pensar na pintura, tá? Com o lápis HB ou 2B, vamos fazer o seguinte exercício, ó. Vamos fazer a pintura desse lado do papel. Só que a gente tem que lembrar de segurar o lápis da maneira correta. Como que é a maneira correta? Assim, né? Não vamos utilizar a ponta do lápis, nós vamos utilizar a lateral da mina, né? E suave, sem fazer força. O que nós vamos fazer? Pintar essa metade da folha dessa forma aqui, ó. Movimentos pequeninos, sem pressionar o lápis. Nós queremos que fique a mesma cor. É a base da pintura, né? A gente já falou a respeito disso. Dessa forma, ok? Pinta toda a metade da folha. Pausa o vídeo e faz o exercício. Na sequência, a gente vai continuando o exercício. Voltando da primeira fase, que é pintar toda a folha, o que nós vamos fazer? Nós vamos reservar um dedo aproximadamente e vamos dar mais uma camada. Então, eu pintei aqui toda a folha, bem suave. Reservei um dedo, aqui começa a segunda camada. Então, vou reservar um dedo de cada lado. Aqui, aqui e aqui em cima. E vou dar mais uma camada. Então, aqui onde eu dei a primeira camada e eu reservei, eu não vou passar mais. Eu vou passar do outro lado. A segunda camada. Até pintar toda essa parte aqui. Aqui dentro vai ser a segunda camada. Ok? Sem apertar o lápis. Bem suave. E não esquece de virar o lápis. Conforme você vai utilizando ele, vai degradando a ponta dele. Então você já vai virando ele para acertar a ponta do lápis. É a segunda camada. Repare que vai ficar mais escuro que a primeira. Certo? Então, pausa o vídeo e faz a segunda camada. Terminou a segunda camada? Então agora a gente vai reservar mais um dedo agora dentro do quadro menor. Certo? Que vai fazer uma marcação menor ali dentro. Então, vai ficar mais ou menos isso aqui. E vai ser a terceira camada. Então, já foi a primeira base, a segunda. E agora, só dentro desse espaço, você vai fazer mais uma camada. Sempre suave. A mesma coisa que você fez na primeira e na segunda. Sem apertar o lápis. Segurando ele lá atrás. E sem pressa. Veja que os movimentos são pequenos. Eu não faço isso aqui, ó. Com pressa de acabar. Não, tem que ser assim, ó. Pequenininho. E vai evoluindo aos pouquinhos, ó. Vai ficando granulado, como se você estivesse só sujando o papel, ó. Não ficam marcas fortes, profundas no papel. Beleza? Pausa o vídeo e faz o exercício. Terminou a terceira camada? Mais uma vez. Vamos reservar mais um dedo, que vai ficar mais ou menos esse tamanho aqui, né? E vamos dar mais uma camada, vai ser a quarta camada. Então, mais uma camada aqui dentro. O que eu quero que vocês entendam com isso? Quanto mais camadas eu der, mais contraste vai ter na cor. Então, com o único lápis eu consigo, só nesse exercício eu consegui 4 tonalidades diferentes. E é isso que a gente vai fazer com um lápis de cor também. Isso aqui é utilizado para fazer o realismo com grafite, aqueles desenhos de grafite, para fazer pintura com lápis de cor, para fazer pintura com tinta, como aqui no caso do nosso amigo o Goku. Dessa mesma forma, camadas, camadas e camadas. Quanto mais camadas a gente der, melhor vai ficar a qualidade. Então, pausa o vídeo e faz a quarta camada nesse quadro menor.
Beleza? Fez a quarta camada, observe bem como que ficou, né? Ficou claro e ele vai ficando escuro gradativamente. Isso é profundidade. O que eu quero dizer com isso? Quando eu escureço, eu jogo para trás. Quando eu deixo claro, eu jogo para frente. Então, se eu olhar bem essa pintura que você fez agora, se você olhar bem, você consegue imaginar escuro no centro, que é um buraco, né? Então, é claro e vai ficando escuro. É um buraco. Quando ele fica claro, ele sobe. Quando ele fica escuro, ele desce. E é isso que nós fizemos nesse exercício. Se você observar aqui no nosso modelo, aqui nesse desenho aqui, ó, o que acontece? Aonde é mais claro, é brilho, vem pra frente. O que eu entendo que o cabelo dele fez a volta, assim, ó. Ó. Claro, médio e escuro. É isso que você fez no seu papel. E é assim que a gente vai fazer a pintura do desenho na sequência. Utilizando graduações de cor, né? Tom sobre tom. É isso que a gente vai utilizar. Beleza? Joia. Então terminou o exercício de hoje. Importante fazer exercício, tá? A gente vai dar sequência no desenho do Boruto. A gente já finalizou o esboço do desenho, né? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer o contorno do desenho com a canetinha de reto projetor. O mangá é isso mesmo. As características do mangá são essas. São linhas marcadas e depois a pintura. Diferente de outros estilos, por exemplo, como o desenho realista. O desenho realista não tem linhas. Vou pegar um modelo aqui para vocês verem. Ó, esse aqui é um exemplo de desenho realista. Você não vê linhas. Você só vê tonalidades, né? Ó, o nariz dela aqui, ó, não tem linha, tem tonalidades. Então, no realismo não existe linhas. Porém, no nosso desenho de mangá existe o HQ, existe, né? Então, o cartoon, a gente vai utilizar essas linhas. Então, nós vamos fazer o contorno dessas linhas com a caneta fina e na sequência nós vamos trabalhar com a caneta grossa para dar um acabamento melhor no desenho. Vamos lá? Então, sem apertar o lápis, né? Sem apertar a canetinha, a gente vai criando as novas linhas. Certo? Canetinha fina e passando o lápis em todas as marcações que a gente fez com o grafite. Exceto a linha do grid. A linha do grid nós não fazemos essa marcação. Por quê? Porque ela não vai ficar ali depois, né? Depois ela vai sumir. Então, tudo que a gente desenhou com o lápis, exceto a linha do grid, nós vamos fazer o contorno com a canetinha. Dessa forma, sem pressa. A gente já fez bastante exercícios de linha, então isso aí já vai facilitar a nossa vida para fazer essas linhas. Aqui a marcação da sombra, depois eu vou pintar toda ela de preto. Aqui a íris. Aqui em cima eu não vou fazer, né? Porque foi só uma marcaçãozinha, então dando sequência. Dessa forma. Depois que eu terminar de contornar todo o desenho com a caneta fina, eu vou usar a caneta grossa. Para quê? Para engrossar algumas linhas. Lembra que numa das primeiras aulas a gente fez aquele exercício de deixar a linha gordinha no meio? É isso que a gente fez aqui, ó. Então agora eu venho aqui, ó, bem fininha e saio para fora, engordo a linha e volta. É isso que eu quero, ó. Dá esse detalhezinho no desenho aqui, ó. Trabalhando essas linhas, deixando elas mais grossas em alguns lugares e mais finas em outros lugares, depois de todo o desenho contornado. Depois que a gente fez tudo isso, o que nós vamos fazer? A sequência do desenho é a limpeza. Fizemos todo o desenho contornado, e depois a gente vai fazer o quê? Com a borracha, sem apertar a borracha, depois que a tinta secou,
nós vamos apagar. Apagar com suavidade. Os lugares que precisam ser pintados, por exemplo, como essa parte aqui da roupa dele, a sombra dos olhos, a gente vai usar a caneta grossa para fazer essa pintura. Depois que a gente fez essa pintura, fez a limpeza e tudo mais, o desenho vai ficar assim, ó. Fez o contorno da margem, fez o contorno de todo o desenho, engrossou algumas linhas. Veja aqui, ó. Eu engrossei aqui a linha das sombras do cabelo, dos cabelos dele. Pintei aqui dentro do olho, que é aquela sombra do olho, né? E alguns detalhes que eu vejo que eu consigo ver no modelo, eu vou engrossando também. Onde tem sombra. Aqui o cordãozinho dele eu deixei totalmente preto, tá vendo? Não é mesmo? Outro lado também. Bastante detalhes. Eu melhorei a qualidade do desenho. Terminei, esperei secar. Então o que eu vou fazer agora? Mais uma vez, com a borracha, eu vou dar uma boa limpada no papel. Sem apertar a borracha no papel, é dessa forma aqui, ó. Dessa forma, sem apertar. Aqui eu já comecei a fazer uma pinturazinha para vocês verem o olho deles. Mas aí na sequência a gente vai fazer a pintura do desenho total. Apaguei, limpei bem o papel. Preciso que o papel fique bem limpinho a hora que eu for colocar lápis de cor. Porque depois que eu colocar o lápis de cor eu não consigo limpar mais. Usei a borracha, agora eu vou usar a vassourinha. Com a vassourinha eu deixo o desenho bem limpinho, né? E aqui o desenho está preparado. Ele está preparado para receber o lápis de cor. Tá certo? Vamos ver como é que é o original. E como está ficando o nosso desenho. Ok? Na sequência, então, a gente vai dar sequência com o desenho na questão da pintura. Né? Vamos falar um pouquinho sobre lápis de cor agora. E como que nós vamos aplicar e que ordem de cores que a gente vai utilizar. Para a gente ter uma qualidade bem bacana, tá? Aguardando você aí na próxima aula. Vamos deixar esse desenho nota 10.